Se alguém descobrir que ela é filha dele, estamos acabados. Ouvi através da parede. Minha irmã Renata falava ao telefone no quarto ao lado. Sua voz estava diferente, desesperada, trêmula. Parei de respirar. Ela continuou. Laura não pode saber. Nunca. E Bárbara muito menos. Se ela descobrir que Roberto é o pai, o mundo girou. Minhas pernas falharam. Sentei na cama, o coração martelando tão forte que pensei que fosse explodir no peito. Roberto, meu marido, o pai da Laura, minha sobrinha de 16 anos, a menina que eu ajudei a criar, que dormia em minha casa nos fins de semana, que me chamava de Tia Bá, com aquele sorriso doce. O telefone desligou. Ouvi passos no corredor. Renata se aproximava. Fingi estar arrumando a gaveta quando ela apareceu na porta. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos. Tudo bem? Perguntei, minha própria voz soando estranha. Sim, só coisas do trabalho. Ela forçou um sorriso. Roberto chegou? Ela perguntou. Roberto. Ela disse o nome do meu marido como se fosse natural, como se não tivesse acabado de confessar que ele era pai de sua filha. Não, ainda não. Consegui responder. 17 anos. 17 anos de mentiras. Laura tinha 16 anos. Eu e Roberto estávamos casados há 18. As contas começaram a fazer sentido. Aquela época em que ele viajava muito a trabalho. As visitas constantes de Renata. O jeito como ela olhava para Roberto durante os almoços de domingo. O jeito como ele evitava os olhos dela. E eu, idiota, achando que eram apenas cunhados educados mantendo distância. Vou fazer um café, murmurei, precisando sair daquele quarto, precisando respirar. Na cozinha, as lembranças chegaram como socos. A gravidez de Renata aos 21 anos. Ela nunca quis dizer quem era o pai. Foi um caso, Bá. Ele não quer assumir. Eu a acolhi. Nós a acolhemos. Roberto e eu cuidamos dela durante toda a gestação. Ele comprou o berço, pagou o hospital, segurou Laura no colo quando ela nasceu. Eu pensei que ele estava sendo um cunhado generoso. Na verdade, ele estava cuidando da própria filha. As mãos tremiam enquanto eu colocava água na cafeteira. 17 anos alimentando uma mentira. 17 anos sendo enganada pela pessoa que eu mais amava no mundo e pela irmã em quem eu mais confiava. A porta da frente se abriu. Roberto chegou do trabalho. Oi, meu amor. Ele me beijou na testa, como sempre. Mas agora eu sabia. Aqueles lábios que beijavam minha testa, beijaram minha irmã. Aquelas mãos que me abraçavam tocaram o corpo dela. Criaram uma filha com ela. Como foi o dia? Perguntou, afrouxando a gravata. Normal, consegui dizer. Renata está aqui. Ele parou por uma fração de segundo. Só uma fração. Mas eu vi. Ah, que bom. Como ela está? Como ela está? Como se ele não soubesse. Como se não tivessem segredos. Como se não dividissem uma filha que eu ajudei a criar sem saber a verdade. Bem, respondi, servindo o café. Minhas mãos pararam de tremer. Uma calma estranha tomou conta de mim. Ela estava no telefone há pouco. Parecia preocupada com alguma coisa. Ele ficou tenso. Vi nos ombros, na mandíbula, no jeito como segurou a xícara. Ah, é? Com o quê? Olhei nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos que eu amei por tantos anos. Agora eles mentiam. Sempre mentiram. Não sei. Algo sobre uma descoberta. Sobre alguém ser pai de alguém. O café derramou na bancada. Ele não conseguiu disfarçar o susto. Foi nesse momento que eu soube com certeza. Não era paranoia. Não era mal entendido. Era verdade. Meu marido teve uma filha com minha irmã. E os dois me enganaram durante 17 anos. Sorri. Um sorriso calmo que eu não sabia que tinha em mim. Coisas da vida, né? Disse, limpando o café derramado. Às vezes a verdade aparece nos momentos mais inesperados. Roberto me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Mas o fantasma não era eu. Era a vida que eu pensei que tinha. Era a família que eu pensei que conhecia. Era a mulher que eu pensei que era. Agora, pela primeira vez em 57 anos, eu não sabia quem eu era. Só sabia quem eu não era mais. Antes de continuar, por favor se inscreva no canal e nos conte de onde você está ouvindo nos comentários. Não consegui dormir. Roberto roncava ao meu lado, o braço jogado sobre o peito, completamente relaxado, como se não carregasse o peso de 17 anos de mentiras. Como se não tivesse uma filha secreta dormindo a poucos quarteirões daqui. Levantei devagar e fui para a sala. 3 da manhã. A casa silenciosa. Apenas o barulho dos carros na avenida. Sentei no sofá
E as lembranças começaram a vir, todas elas, como peças de um quebra-cabeça que eu nunca soube que estava montando. A primeira vez que vi Laura no hospital, recém-nascida, pequenininha, com aqueles olhos castanhos enormes. Roberto não conseguia parar de olhar para ela. Que bebê lindo, ele repetia. Que bebê perfeito. Eu achei estranho na época. Ele nunca demonstrava muito interesse por crianças. Agora eu entendia. Ele estava olhando para a própria filha. Lembrei do primeiro aniversário de Laura. Roberto chegou com um presente caríssimo. Um carrinho de boneca importado que custava mais de R$ 500. Eu reclamei. Você está exagerando, Roberto. Ela tem 1 ano. Quero dar o melhor para a nossa menina. Ele disse. Nossa menina. Na época, pensei que ele estava sendo carinhoso com a sobrinha. Agora as palavras tinham outro significado. Me levantei e fui até o álbum de fotos na estante. Comecei a folhear, procurando pistas que eu tinha perdido. Foto do batizado de Laura. Roberto segurando ela no colo, sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Renata ao lado, olhando para ele com uma expressão íntima, cúmplice. Como eu não tinha visto. Como eu fui tão cega. Continuei folheando. Natal de 2010. Laura tinha 7 anos. Estava sentada no colo de Roberto, os dois rindo de alguma piada interna. Na foto seguinte, Renata observava a cena com um sorriso triste. Páscoa de 2012. Laura fazendo careta para a câmera. A mesma careta que Roberto fazia quando era contrariado. Os mesmos olhos. O mesmo formato do rosto. Meu Deus! Como eu não tinha percebido a semelhança? Porque eu confiava. Porque jamais imaginaria que minha irmã e meu marido fossem capazes de me trair assim. Fechei o álbum e voltei para o quarto. Roberto tinha mudado de posição. Estava virado para o meu lado da cama. No escuro, estudei seu rosto. Tentei imaginar ele aos 31 anos. Jovem, bonitão, sedutor. Quando Laura foi concebida, eu e Roberto passávamos por uma fase difícil. Tentávamos engravidar há 2 anos sem sucesso. Eu estava fazendo tratamento de fertilidade, tomando hormônios que me deixavam irritada e deprimida. Roberto viajava muito, dizia que precisava focar no trabalho para pagar as consultas médicas. Renata aparecia sempre para me fazer companhia. Não fica assim, Bá. Vai dar certo. Você vai ser mãe. E ela ficou grávida primeiro. Lembrei das lágrimas que chorei quando ela me contou. Não foi planejado. Ela disse. Foi um erro. Mas vou assumir. Um erro. Minha irmã e meu marido me chamaram de erro. Voltei para a sala, precisando de ar. Abri a janela e o vento fresco da madrugada entrou. São Paulo nunca dormia completamente. Sempre havia barulho, movimento, vida acontecendo. Mas dentro da minha casa, tudo era mentira. Peguei meu celular e comecei a digitar no Google. Teste de paternidade sigiloso. Dezenas de resultados apareceram. Laboratórios que prometiam descrição total. Resultados em 72 horas. Amostras de cabelo, saliva, qualquer material genético. Era isso. Eu precisava de certeza. Precisava de provas. Não que tivesse dúvidas depois do que ouvi, mas minha mente racional exigia confirmação. 17 anos de casamento não podiam ser destruídos baseados numa conversa de telefone escutada através da parede. Ou podiam? Voltei a folhear as fotos mentalmente. Os aniversários que Roberto nunca perdia de Laura. Os presentes caros. A forma como ele a olhava. A preocupação excessiva quando ela ficava doente. A forma como conhecia seus gostos, suas manias, seus medos. Eu sempre achei que ele era um tio exemplar. Na verdade, ele era um pai escondido. E Renata, minha irmã mais nova, que eu protegi a vida inteira, que morou comigo quando nossos pais morreram, que eu ajudei a se formar na faculdade, que eu acolhi quando ficou grávida solteira, que me traiu da pior forma possível. O telefone vibrou. Era uma mensagem. De Renata. Não consegui dormir. Você está bem? Senti que nossa conversa de hoje ficou estranha. Nossa conversa. Ela estava se referindo ao momento em que chegou perto de descobrir que eu sabia alguma coisa. Digitei. Estou bem. Só cansada. A resposta veio imediata. Podemos almoçar amanhã? Só nós duas? Tenho umas coisas para te contar. Meu coração disparou. Ela ia confessar. Ou ia tentar me testar para ver o quanto eu sabia. Claro. Que horas? 12:00. Naquele restaurante perto do seu trabalho. Ok. Coloquei o celular de lado e respirei fundo. Amanhã eu saberia de tudo. Ou pelo menos começaria a descobrir a extensão real dessa mentira.
Porque se Roberto e Renata esconderam Laura de mim por 17 anos, que outras verdades estavam enterradas? Que outras traições eu ainda ia descobrir? Olhei para o quarto onde Roberto dormia tranquilamente e uma raiva fria tomou conta de mim. Não era só sobre a traição, era sobre o tempo perdido, sobre os anos que eu passei me culpando por não conseguir engravidar, enquanto ele já tinha uma filha. Era sobre todas as vezes que Laura me chamou de tia quando podia ter me chamado de madrasta. Era sobre todas as decisões importantes da vida dela que foram tomadas sem mim, mesmo eu sendo a pessoa que a ajudou a criar. Era sobre ter sido tratada como idiota pela própria família, mas eles não sabiam com quem estavam mexendo. Eu não era mais a Bárbara de ontem, que acreditava em todo mundo, que perdoava tudo, que engolia calada. Agora eu era uma mulher de 57 anos que acabou de descobrir que sua vida inteira foi uma farsa, e eu ia descobrir cada segredo, cada mentira, cada detalhe sórdido dessa traição. Depois eles iam pagar por cada lágrima que me fizeram chorar sem eu saber por quê. Cheguei ao restaurante 15 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no canto, de costas para a parede, onde pudesse ver Renata chegando. Precisava ter controle da situação. Pedi um vinho branco e fiquei observando a rua. Executivos de terno correndo para reuniões, mães empurrando carrinhos de bebê, aposentados caminhando devagar, vida normal, pessoas vivendo suas verdades. Eu invejei todas elas. Renata chegou pontualmente, vestido azul marinho, cabelo preso, aquele sorriso nervoso que eu conhecia desde criança. O mesmo sorriso que ela fazia quando quebrava algo e tentava esconder da nossa mãe. Desculpa o atraso. Ela mentiu, me beijando no rosto. Você não está atrasada. Ela se sentou e mexeu na bolsa, evitando meu olhar. Sinal clássico de nervosismo. Como está o Roberto? Perguntou, fingindo naturalidade. A forma como ela disse o nome dele, com familiaridade demais, como se tivesse o direito. Bem, trabalhando muito, como sempre. Tomei um gole do vinho. E a Laura? Como ela está? Renata ficou tensa. Bem também. Adolescente, né? Cheia de drama, cheia de segredos. Segredos. A palavra ficou no ar entre nós duas. Que tipo de segredos? Perguntei. Ah, sabe como é. Menina de 16 anos. Acha que ninguém entende ela. Renata riu forçado. Às vezes eu olho para ela e vejo tanto do pai. Parou. Percebeu o que tinha dito. Do pai que ela não conhece, né? Completei a frase por ela. É isso mesmo. Mentirosa. Ela vê Roberto na Laura todos os dias. Vê o pai que a filha conhece muito bem, mas que não pode chamar de pai. O garçom veio anotar o pedido. Renata pediu uma salada. Eu pedi o prato mais caro do cardápio. Se ia ser nossa última refeição como irmãs, que fosse memorável. Bah, sobre ontem. Renata começou quando ficamos sozinhas novamente. O que tem ontem? Você ficou estranha depois que cheguei. Senti uma tensão diferente. Estudei o rosto dela. Minha irmã mais nova, que eu protegi dos valentões na escola, que ensine a dirigir, que segurei a mão durante o parto de Laura. A mesma pessoa que me traiu da pior forma possível. Talvez seja porque descobri algo que mudou tudo. Respondi calmamente. O rosto dela empalideceu. O que você descobriu? Você me diz, Renata. Você que me chamou para almoçar porque tinha umas coisas para me contar. Ela mexeu na salada sem comer. As mãos tremiam ligeiramente. É complicado, Bah. Imagino que seja. 17 anos de mentiras costumam ser complicados mesmo. Ela me olhou direto nos olhos pela primeira vez desde que chegou. Você sabe. Não era uma pergunta. Sei. Silêncio. O restaurante continuava movimentado ao nosso redor, mas nossa mesa virou uma ilha de tensão. Como? Ela perguntou finalmente. Escutei sua conversa telefônica ontem, através da parede. Renata fechou os olhos e respirou fundo. Merda. É, merda mesmo. Tomei outro gole do vinho. Agora você vai me contar tudo, do começo. Bah, Tudo, Renata. Quando começou? Como começou? Quantas vezes? Se Laura sabe. Se outras pessoas sabem. Tudo. Ela olhou ao redor, como se procurasse uma saída. Não havia. Foi em 2007. Começou com a voz baixa. Você estava passando por aquela fase difícil com os tratamentos de fertilidade. Você estava diferente, distante. Brigava com Roberto por qualquer coisa. E isso justificava vocês me traírem? Não, não justificava nada. Eu só estou explicando como começou. Ela limpou uma lágrima. Roberto estava perdido. Dizia que não sabia mais como te ajudar.
que você estava deprimida e não deixava ele chegar perto. Continue. Eu vim aqui te fazer companhia. Você trabalhava até tarde, lembra? Roberto chegava e ficávamos conversando enquanto te esperávamos. Ele desabafava comigo. Eu consolava ele. E uma coisa levou a outra. Foi só uma vez, Bah. Juro que foi só uma vez. Nós bebemos demais, você estava trabalhando, estava aquela chuva terrível lá fora. Foi um erro horrível. Só uma vez. Claro, porque uma vez era suficiente para engravidar. E quando vocês descobriram que Laura existia? 2 meses depois. Eu estava desesperada. Pensei em abortar. Meu coração parou. Ela pensou em matar a filha do meu marido, a criança que eu ajudei a criar. Por que não abortou? Roberto não deixou. Disse que ia assumir a responsabilidade financeira, mas que tinha que ser em segredo, que nunca podíamos contar para você. E você concordou. Eu era nova, Bah. Tinha 21 anos. Estava apavorada. Você não imagina como foi difícil. Difícil? Difícil? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Algumas pessoas olharam. Abaixei o tom. Difícil foi eu passar 17 anos achando que era estéril. Difícil foi eu me culpar por não conseguir dar um filho para meu marido. Difícil foi eu ver minha irmã criando uma menina linda enquanto meu útero permanecia vazio. Renata chorava agora. Você não entende. Entendo perfeitamente. Vocês decidiram que eu era idiota demais para saber a verdade. Que eu merecia viver uma mentira. Não foi assim. Foi exatamente assim. Peguei minha bolsa. E agora me responde uma coisa. Laura sabe? Não. Ela não sabe de nada. Outras pessoas sabem? Ninguém mais sabe, Bah. Só eu e Roberto. E o que vocês fazem quando Laura pergunta sobre o pai? Eu conto a mesma história. Que foi um caso de uma noite que o cara sumiu. Mais mentiras. Sempre mais mentiras. Bah, por favor. Renata segurou meu braço. Você pode ficar com raiva de mim. Pode me odiar para sempre. Mas não conta para a Laura. Ela não tem culpa de nada. Olhei para minha irmã. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Máscara borrada. Completamente desesperada. Parte de mim sentia pena. Parte de mim queria consolá-la, como sempre fiz. Mas uma parte maior queria que ela sofresse tanto quanto eu estava sofrendo. Você acha que tem direito de me pedir alguma coisa? Perguntei, me levantando. Bah, você e Roberto destruíram minha vida. Destruíram minha confiança. Fizeram eu me sentir inadequada por anos. E agora você quer que eu proteja vocês? Coloquei dinheiro na mesa e comecei a sair. Bárbara, por favor, pensa na Laura. Parei e me virei. Eu sempre pensei na Laura. Desde o dia que ela nasceu. Diferente de vocês, que só pensaram em esconder a verdade. Saí do restaurante com as pernas bambas. Na calçada, precisei me apoiar num poste para não cair. 17 anos de mentiras confirmadas. Minha irmã e meu marido, 2 pessoas que eu amava mais do que a mim mesma, me traindo todos os dias com seus silêncios e olhares cúmplices. Peguei o celular e liguei para o laboratório que tinha pesquisado na madrugada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um teste de paternidade sigiloso. Claro, senhora. Que tipo de amostras a senhora tem disponível? Cabelo. Do possível pai e da possível filha. Perfeito. Quando a senhora pode vir? Agora. Era hora de transformar suspeita em certeza. Era hora de armar o palco para o confronto final. Roberto não fazia ideia do que estava por vir. 3 dias depois, o envelope chegou. Probabilidade de paternidade. 99,97%. As letras dançavam na minha frente. Mesmo sabendo da verdade, ver a confirmação científica foi como levar um soco no estômago. Roberto era pai da Laura. Oficialmente. Cientificamente. Irrefutavelmente. Guardei o papel na gaveta do meu criado mudo e esperei. Roberto chegaria em 1 hora. Era sexta-feira. Nosso dia tradicional de pizza e filme. Como se fôssemos um casal normal. Como se nossa vida não fosse uma mentira construída em cima de traição. Quando ouvi a chave na porta, meu coração acelerou. Respirei fundo. 17 anos para chegar neste momento. Oi, amor! Roberto gritou da sala. Que filme você quer ver hoje? Filme. Como se eu conseguisse fingir normalidade por mais 2 horas. Roberto, vem aqui no quarto. Preciso falar com você. Já vou. Só vou trocar de roupa. Alguns minutos depois, ele apareceu de bermuda e camiseta, sorrindo. O mesmo sorriso que me conquistou há 20 anos. O mesmo sorriso que me mentiu todos esses anos. O que houve? Você está estranha desde segunda.
Desde segunda. Desde o dia seguinte ao almoço com Renata, quando ele percebeu que alguma coisa tinha mudado. Senta, pedi, apontando para a poltrona na frente da cama. Ele franziu a testa, mas obedeceu. Bah, você está me assustando. Peguei o envelope na gaveta e coloquei na cama entre nós dois. Laura é sua filha. Silêncio absoluto. Roberto ficou branco. Olhou para o envelope, depois para mim, depois para o envelope novamente. O que você está falando? Teste de paternidade. 99,97% de probabilidade. Laura é sua filha com a Renata. Ele não negou. Não fingiu surpresa. Não tentou me convencer de que eu estava louca. Só abaixou a cabeça e disse: Como você descobriu? Aquela admissão doeu mais do que qualquer negativa, porque significava que ele estava cansado de mentir, cansado de carregar o peso do segredo. Escutei Renata falando ao telefone, sobre vocês estarem acabados se alguém descobrisse que Laura é filha dele. Roberto esfregou o rosto com as mãos. Merda. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Sabia? E mesmo assim continuou mentindo para mim todos os dias? Bárbara, você não entende como foi difícil. Difícil? Levantei da cama. Difícil para quem, Roberto? Para você, que teve uma filha secreta? Para Renata, que recebeu sua ajuda financeira durante 17 anos? Ou para mim, que passei todos esses anos me culpando por não conseguir engravidar? Ele levantou também, tentando se aproximar. Não foi assim. Foi exatamente assim. Vocês transaram enquanto eu estava fazendo o tratamento de fertilidade. Ela engravidou. E vocês decidiram que eu era idiota demais para saber a verdade. Não foi planejado, Bah. Foi um erro. Um erro que durou 17 anos. Um erro que criou uma vida. Um erro que destruiu meu casamento. Roberto começou a chorar. Lágrimas grossas descendo pelo rosto. Os ombros tremendo. Eu te amo, Bárbara. Sempre te amei. Aquilo com Renata não significou nada. Não significou nada. Você tem uma filha com ela. Foi uma noite. Uma noite em que você mal falava comigo, mal me olhava, estava completamente consumida pelos remédios e consultas. E isso justificava trair sua esposa com a irmã dela? Não. Nada justifica. Eu sei que foi errado, mas já estava feito. Eu não podia voltar atrás. Sentei na cama novamente, exausta. Você podia ter me contado, na época, quando descobriram que ela estava grávida. E destruir você completamente? Bárbara, você estava numa fase tão frágil. Se soubesse que Renata estava grávida do seu marido, você teria... Teria o quê? Se matado. Ou me matado. Ou os dois. Ele não estava errado. Em 2007, descobrir uma traição dessas teria me destruído completamente. Mas agora, em 2024, aos 57 anos, eu era mais forte. Tinha mais recursos emocionais. Podia lidar com a verdade. Ou pelo menos achava que podia. E Laura? Perguntei. Ela sabe? Não, nunca soube. Para ela, eu sou só o tio Roberto que sempre esteve presente. Presente demais. Presentes caros demais. Atenção demais. Como eu fui tão cega. Porque você é boa, Bah. Porque você confia nas pessoas. Porque jamais imaginaria que a sua irmã e o seu marido fossem capazes de me traírem. Podem falar a palavra, Roberto. Traição. Ele se sentou na beira da cama, mantendo distância. O que você vai fazer? Era a pergunta que me assombrava há 3 dias. O que eu ia fazer? Não sei. Estou pensando. Bárbara, se você contar para Laura, vai destruir ela. Ela adora Renata, adora você. Tem 16 anos, está no meio da adolescência. E eu? Quem se preocupa comigo nessa história? Eu me preocupo, sempre me preocupei. Não, Roberto. Quem se preocupa comigo mantém a família que ama longe de segredos. Quem se preocupa comigo não me faz passar 17 anos me sentindo inadequada. Fiquei em silêncio por alguns minutos. Roberto também. O som do trânsito lá fora, a televisão do vizinho, a vida normal acontecendo enquanto a minha desabava. Laura me ligou ontem, disse finalmente. Roberto ficou tenso. O que ela queria? Estava chorando. Brigou com Renata. Queria vir dormir aqui no fim de semana, como sempre faz. Olhei para ele. Ela me disse que eu sou a única pessoa da família que realmente a entende. Que sou como uma segunda mãe para ela. Roberto fechou os olhos. Sabe o que é irônico, Roberto? Laura me vê como figura materna. Eu a amo como se fosse minha filha. E ela é filha do meu marido. Poderia ter sido nossa filha de verdade. Se vocês tivessem tido coragem de me contar a verdade na época. Bárbara, eu poderia ter perdoado. Em 2007, talvez não.
Mas com o tempo, talvez, podíamos ter criado Laura juntos, oficialmente, como uma família de verdade. Ainda podemos. Podemos contar para ela, assumir tudo, nos tornar uma família. Agora, depois de 17 anos de mentiras, você acha que Laura vai me perdoar por saber que o homem que ela chama de tio Roberto é na verdade pai dela? Você acha que ela vai perdoar Renata por mentir sobre a identidade do pai todos esses anos? Roberto não respondeu porque não tinha resposta. E tem outra coisa, continuei. Descobri outras coisas pesquisando vocês nos últimos dias. Ele ficou pálido novamente. Que coisas? O apartamento da Renata. Você ajudou a comprar, não foi? Não foi só pensão alimentícia. Você financiou a vida inteira dela. Bárbara. A escola particular da Laura. Os cursos de inglês. A viagem para a Disney no ano passado. Tudo pago por você, com o nosso dinheiro. Dinheiro que eu ajudei a ganhar. Eu tinha a obrigação de sustentar minha filha. Sua filha secreta. Enquanto eu achava que éramos um casal sem filhos. Levantei e fui até a janela. A noite estava caindo. As luzes de São Paulo se acendendo uma por uma. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, enfrentando seus problemas. Mas nenhum problema como o meu. Roberto, eu vou te dar 2 opções, disse sem me virar. Que opções? Primeira opção. Amanhã de manhã você senta com Renata e com Laura e conta toda a verdade. Assumem tudo. Pedem desculpas. E eu decido se posso perdoar vocês ou não. E a segunda opção? Respirei fundo. Segunda opção, eu mantenho o segredo. Não conto nada para Laura. Finjo que não sei de nada. Continuo sendo a tia Bá que ela adora. Protejo ela de uma verdade que pode destruir sua adolescência. Roberto ficou em silêncio, processando. Mas, continuei, se eu escolher a segunda opção, eu não fico com você. Não fico com Renata. Eu me mudo daqui, refaço minha vida longe de vocês dois e carrego esse segredo sozinha para sempre. Bárbara, não. É isso, Roberto. Ou a verdade para todos, ou eu desapareço da vida de vocês. Não consigo mais fingir que somos uma família feliz. Me virei para ele. Estava chorando novamente. Eu preciso de tempo para decidir, ele disse. Você tem até amanhã de manhã, às 10 horas. Ou vocês estão todos aqui para me contar a verdade, ou eu faço minhas malas. Roberto saiu do quarto. Ouvi a porta da frente batendo. Sentei na cama e olhei para o envelope com o teste de paternidade. Amanhã, tudo mudaria. Ou eu descobriria se ainda havia amor suficiente na minha família para sobreviver à verdade, ou eu começaria uma vida nova aos 57 anos. Em ambos os casos, eu finalmente saberia quem eu realmente era, e principalmente, quem eu não era mais. 6 meses depois, o apartamento em Pinheiros era pequeno, mas era meu, completamente meu. Sentei na varanda com meu café da manhã e olhei o movimento da rua. Crianças indo para a escola, pessoas correndo para o trabalho, a vida acontecendo sem dramas, sem segredos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Laura. Tia Bá, saudades! Quando você volta de viagem? Quero te contar sobre o menino que estou ficando. Sorri e digitei. Logo, amor. Te ligo hoje à noite. 6 meses desde o ultimátum. 6 meses desde que Roberto não apareceu às 10 da manhã daquela sábado. Ele escolheu manter o segredo. E eu escolhi proteger Laura. Na segunda-feira seguinte, arrumei minhas coisas e saí de casa. Deixei uma carta para Roberto explicando que estava fazendo uma viagem longa para cuidar da saúde mental e que não sabia quando voltaria. Para Renata, mandei uma mensagem simples. Sei de tudo. Não vou contar para Laura, mas não posso mais fingir que somos irmãs. Para Laura, inventei que estava passando por uma crise pessoal e precisava de um tempo sozinha para me encontrar. Prometi que manteria contato. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Nos primeiros dias, Laura ligava chorando. Tia Bá, eu fiz alguma coisa? Por que você foi embora? Eu preciso de você. Cada lágrima dela era um punhal no meu peito, mas eu sabia que a verdade seria pior. Laura tinha 16 anos. Estava descobrindo o amor, fazendo planos para o futuro, construindo sua identidade. Descobrir que o pai era o tio Roberto e que a mãe mentiu para ela a vida inteira a destruiria. Então eu escolhi me destruir no lugar dela. Aluguei este apartamento, consegui um emprego numa empresa de contabilidade, comecei terapia. Lentamente comecei a reconstruir quem eu era. Não era mais a esposa traída. Não era mais a irmã enganada.
Não era mais a tia que amava uma sobrinha sem saber que ela era quase sua enteada. Eu era Bárbara, 57 anos, contadora, mulher forte que escolheu o amor sobre a vingança. Laura e eu conversávamos toda semana. Eu inventava histórias sobre minha viagem de autoconhecimento. Ela contava sobre escola, amigos, brigas com Renata, vida normal de adolescente. Renata tentou me ligar algumas vezes nos primeiros meses. Nunca atendi. Ela mandou mensagens pedindo para conversarmos, dizendo que sentia falta da irmã. Apaguei todas sem responder. Roberto me mandou apenas uma mensagem no segundo mês. Obrigado por proteger Laura. Sei que não mereço seu perdão, mas você é a pessoa mais generosa que já conheci. Não respondi. O divórcio está em andamento. Ele não contestou nada. Metade dos bens, metade da casa, metade da vida que construímos juntos. Menos a metade que ele construiu secretamente com minha irmã. Ontem, encontrei Laura no shopping. Ela tinha fugido da escola para me ver. Quando me abraçou, senti o perfume que eu sempre comprava para ela. Vi os brincos que dei de presente no aniversário. Tiabá, quando você volta para casa, tudo está diferente sem você. Mamãe fica triste direto. Tio Roberto mal aparece mais. Logo, amor, só estou organizando umas coisas da vida. Você tá bem? Parece mais magra. Mas também parece, não sei, mais forte? Mais forte. Ela estava certa. Estou bem, sim. Melhor do que já estive há muito tempo. E quando você voltar, vai morar perto da gente? Sinto sua falta todos os dias. Olhei nos olhos castanhos dela, os olhos de Roberto, mas também os olhos doces, inocentes, de uma menina que não tinha culpa dos erros dos adultos. Vou sempre estar perto de você, Laura. Sempre. Independente de onde eu more. Promete? Prometo. Ela foi embora feliz. Eu voltei para casa com o coração partido, mas em paz. Porque escolhi certo. Hoje, 6 meses depois, sei que fiz a única escolha possível. Laura tem direito a uma adolescência sem traumas desnecessários. Roberto e Renata têm que carregar o peso das mentiras que criaram. E eu tenho direito a uma vida nova. Não é a vida que eu sonhei aos 20 anos quando me casei. Não é a família que imaginei construir. Mas é uma vida baseada na verdade. Pelo menos na minha verdade. Peguei meu telefone e comecei a digitar uma mensagem para Laura. Amor, que tal almoçarmos juntas amanhã? Quero saber tudo sobre esse menino que você está ficando. E tenho novidades para te contar também. Novidades. Que eu estava pensando em me mudar definitivamente para mais perto dela. Que encontrei um apartamento a 2 quadras da escola dela. Que queria continuar sendo a figura materna que ela via em mim. Que podia amar Laura como filha, sem que ela soubesse que eu quase fui madrasta dela. A resposta veio imediata. Sim, te amo, Tiabá. Sorri. Não era a família que eu planejei, mas era a família que eu escolhi. E pela primeira vez em 57 anos, eu estava em paz com minhas escolhas. O sol entrava pela janela da varanda. Um novo dia começava, e eu estava pronta para viver cada um deles na verdade.